Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Eu resolvi fazer este vídeo por conta da realidade em que vive os paroquianos da paróquia em qual eu resido. Tá? E eu tenho certeza também que não é diferente da realidade, não é diferente da realidade da paróquia a qual você reside, ou seja, a paróquia que você pertence. Né? Então, por isso eu resolvi fazer esse vídeo e falar sobre a Santa Igreja. Né? É bom lembrar e deixar bem claro que este ensinamento, né, é bom lembrar que esse ensinamento que trago aqui, ele não tem uma palavra ou frase que seja do que eu quero, do que eu penso, do que eu acho, tá? Mas pura e simplesmente os ensinamentos da igreja. Então, esse ensinamento, ele vem de fonte extremamente segura. Tá? É o que Jesus fala, né? Buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Quem procura acha, quem busca encontra, né? Quem bate abre. Então tem que buscar o conhecimento. E então é uma fonte segura, tá? Onde eu fui buscar esses ensinamentos que eu vou passar sobre a Santa e Amada Igreja Católica Apostólica Romana. Vamos a uma explicação da Santa Missa, passo a passo. Tá? Explicação da Santa Missa, passo a passo. Nós vamos começar pelo Evangelho de São João. São João, capítulo 6, versículos de 51 seguintes. Depois você pode pegar aí na sua casa, né? Você pode estar lendo esse Evangelho, né? São João, capítulo 6, versículos de 51 ao 59. Eu não vou ler todo ele, tá? Mas ele começa assim, ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. É isso que está no Evangelho. Tá? A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar de comer a sua carne? As palavras do próprio Jesus. Então, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Essas são as palavras de Jesus. Eu li até o versículo 53, mas seria bom você pegar do 51 até o versículo 59, você está podendo ler, tá? Até o final para você entender melhor. Agora, vamos ver os três pilares, né? Os três pilares da Santa Missa. Tá? Vamos falar dos três pilares da Santa Missa. Procure um pouquinho mais lento mesmo, tá? Para que a gente possa entender melhor. Aí vamos ver qual a diferença da missa católica, por exemplo, de uma missa anglicana, ou até mesmo de um culto protestante, né? A gente vai ver assim as diferenças, né? Tá? A primeira coisa que podemos notar, na Santa Missa, o sacerdote ele oferece um sacrifício. Na Santa Missa, o sacerdote oferece um sacrifício diferente do povo. Fica atento, preste atenção. O padre faz algo que o povo não pode fazer. Ou seja, que o sacerdote faz, nós, sacerdotes comuns, porque isso está na palavra, que nós somos sacerdotes, né? Profetas e reis,
Só que nós não somos ungidos, né? Nós não somos ordenados, né? Somos sacerdotes comuns. Então, o que o padre faz, nós, sacerdotes comuns, não podemos fazer. Ó, pode colocar eu, pode colocar você, o leigo mais santo você achar na face da terra. Né? Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos plantar bananeira, né, em cima das oferendas. Que ela vai subir pão e vai descer pão. Que vai subir vinho e vai descer vinho. Eu falo de subir e descer, porque é os gestos que o padre faz na consagração, quando ele ergue o cálice. Né? Tá? Então, se nós, orando em cima das espécies, não vai mudar nada. Agora, veja bem, você pode chamar o padre mais pecador da face da terra. Tá? Você pode chamar o padre mais pecador da face da terra, que ele estendendo a mão sobre as espécies do pão e do vinho. Quando ele pronunciar as palavras, mandai vosso espírito. Tá? Quando ele pronunciar essas palavras, mandai o vosso espírito, a fim de que essas oferendas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. Aí sim, aí você pode ter certeza que aí subiu o pão. O padre levanta, na hora que ele levanta, subiu o pão. Depois da oração dele, da evocação do Espírito Santo, ele subiu o pão e desceu o corpo de Cristo. Da mesma forma, quando ele faz orações, clamando o Espírito Santo, subiu o vinho e desceu o sangue de Cristo. Está bem entendido? A segunda coisa, na missa católica, Jesus está presente no pão. Tá? Então, na missa católica, Jesus está presente no pão. Preste atenção. Essa presença substancial ou presença real tem um nome. Tá? O nome disso é transubstanciação. Né? Transubstanciação se chama. Eu vou explicar com as palavras gregas, né? Cristo está presente no pão. Esse é o original. Cristo está presente no pão. Né? Agora, eu te pergunto, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro milagre realizado por Jesus? Se você tem o hábito de ler a palavra, você deve conhecer, você deve saber. Né? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi onde ele transformou a água em vinho. Não foi? Nas bodas em Caná. Ali se realizou o primeiro milagre de Jesus. No primeiro milagre de Jesus, ele mudou a matéria. Tá? Então, nesse momento, ele mudou a matéria e a substância. Ele mudou a matéria e a substância. A matéria, ela deixou de ser água e passou a ter cheiro de vinho, aparência de vinho, e passou a ter o gosto de vinho. Então, quer dizer, a substância H2O, ela se transformou em vinho. Ela se transformou em vinho. Agora, na Eucaristia, não. Na Eucaristia não acontece assim. Na Eucaristia, Jesus não mudou a matéria. Ele só muda a substância. Aí continua, né? Tem aparência de pão. Tem cor de pão. Tem o gosto do pão. Tem cheiro de pão. Mas a substância é a carne dele. É a carne de Cristo. Tá? Dá para entender? E o vinho, após essa transubstanciação, né? Aí ele tem cor de vinho, ele continua com cor de vinho, cheiro de vinho,
ele continua com a aparência do vinho, ele continua com o gosto de vinho, mas a substância é o sangue dele, é o sangue de Jesus, é o corpo e sangue, e alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É o sangue dele. Deu para entender? O que diferencia o sacramento da Eucaristia de tudo? Jesus, vou fazer uma pergunta para você. Jesus está no pobre? Sim, Jesus está no pobre. E o próprio Jesus, ele disse, né? O bem que fizestes a um desses pequeninos, foi a mim que fizestes. Essas são palavras de Jesus. Jesus está no irmão que está preso? Sim, Jesus está no irmão que está preso. Ele diz no seu evangelho: quando eu estive preso, me fostes visitar. São as palavras de Jesus. E aqui não é encenação. Tá? É uma realidade. Jesus está no sacerdote? Sim. Jesus está no matrimônio? Sim, Jesus está no matrimônio. Jesus está no sacramento do batismo? Sim, Jesus está no sacramento do batismo. Jesus está na crisma? Eu estou fazendo essas perguntas para a gente ir observando. Tá? Jesus está na crisma? Sim, Jesus está na crisma. Agora eu queria fazer. Agora vem a pergunta. Tá? Jesus está na Eucaristia? Pensa um pouquinho, para. Analisa. Entre todas as outras perguntas que eu fiz. Eu faço essa agora. Jesus está na Eucaristia? Não. Na Eucaristia, Jesus não está. Jesus é. Ele se faz presente. Jesus é. Para entender melhor, o elemento no sacramento do batismo é a água. Tá? A água, ela ganha poder de Cristo de purificar. Mas Cristo não é água. Deu para entender? Ele está presente ali. Ele está presente na água. Mas ele não é água. A água ganha força de purificar através de Jesus. Jesus está presente ali, mas ele não é água. No crisma, nós sabemos que o símbolo do crisma é o óleo, certo? Mas aquele óleo é Jesus? Não. Aquele óleo não é Jesus. Ele ganha força de purificar. Ele é purificado por nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele não é Jesus. No matrimônio, você tem aliança, que é um símbolo, certo? Nós temos aliança. Aliança que é um símbolo de fidelidade, né? Agora eu te pergunto, a aliança é Jesus? Não. Mas a pergunta é, o pão é Jesus? Sim, o pão é Jesus. E o próprio Jesus, se você ler o evangelho que eu citei de João, você vai ler lá. Tomai e comei, Jesus a falar. Isso é o meu corpo. Tá? Não é um simbolismo. Jesus fala, é o meu corpo. O pão que eu darei é a minha carne. Esse é o sentido. Agora, nos outros sacramentos, Jesus está. Na Eucaristia, Jesus é. Nos outros sacramentos, Jesus está. Jesus se faz presente, mas na Eucaristia, Jesus é ali. Na Eucaristia. Está claro? Espero que esteja dando para entender. Então, existe uma segunda verdade. A segunda verdade é, na Santa Missa, Jesus está realmente presente no pão.
É presença real. O pão é Jesus, como nós acabamos de ver agora, né? O pão é Jesus. Uma terceira coisa, em que a missa diferencia de um culto protestante. Você sabe dizer o que a missa diferencia de um culto protestante? A missa é o sacrifício de a missa é o sacrifício de Cristo na cruz. Tá? A Santa Missa é o sacrifício de Cristo na cruz. Embora na missa temos duas mesas. Quais são as duas mesas que nós temos? A mesa da palavra e a mesa do pão. Essas são as duas mesas que nós temos. Esses detalhes a gente encontra no Catecismo da Igreja Católica, tá? Nos parágrafos 1366 e 1367. Presta atenção. Lá na cruz, Jesus morreu de forma cruenta. Ele derramou seu sangue de uma forma cruenta. Foi um sacrifício santo. No altar, é de maneira incruenta. Jesus não sofre de novo. Jesus, em cima do altar, atualiza o mesmo sacrifício da cruz. Então, naquele momento, é atualizado o mesmo sacrifício que Jesus passou pela cruz. É atualizado o mesmo sacrifício da cruz. Você vai entender. Nós temos o pão e o vinho. Depois da consagração, é corpo e é sangue. A presença do Calvário, o pão é a carne e o vinho é o sangue. Agora, corpo separado do sangue é o sacrifício. Está dando para entender? O que nós vivemos na Santa Missa. O corpo separado do sangue é o sacrifício. Santo Tomás dá um ensinamento nesse sentido, e ele deixa bem claro, né? O sacrifício, ele diz assim, o sacrifício se dá na consagração. Santo Tomás, são palavras de Santo Tomás de Aquino, tá? Ele diz que o sacrifício se dá na consagração, com as mesmas palavras de Cristo. O sacerdote, ele oferece um sacrifício diferente do povo. Tá? Cristo está realmente presente no pão. Tá? É a presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. A missa, ela é o mesmo sacrifício da cruz, porém de maneira incruenta. Tá? É o mesmo sacrifício, porém de maneira incruenta. Ou seja, Jesus, ele não sofre de novo. É na aparência do pão e do vinho. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro. Agora vamos lembrar mais uns detalhes, né? Lembrar mais algumas coisas da Santa Missa que ocorrem durante a Santa Missa, e muitas vezes, infelizmente, a maioria não tem conhecimento, né? Sobre as cores litúrgicas, né? Durante 33 domingos do ano, o padre usa paramentos verdes, né? Agora, por que o padre usa o verde? Durante 33 semanas do ano. Porque o verde é o símbolo da esperança. E é o tempo comum, tá? Que ele usa o verde. O que é o tempo comum? O que é o tempo comum? Anunciar os mistérios de Cristo. A vida extraordinária de Cristo. Esse é o tempo comum. Tá? Durante 33 semanas do ano. Tá? Aí depois vem uma outra cor, né?
padre usa também o roxo. O roxo, ele é símbolo da conversão. O roxo, ele é símbolo da conversão, ele é símbolo da penitência. Quando que o padre usa o roxo? Se usa na quaresma e nas 4 semanas do advento. Nós estamos quase chegando no advento. Aí você vai lembrar disso. Tá? Na quaresma e nas 4 semanas do advento. O sacerdote usa o roxo. Então, se usa o roxo, é um chamado à conversão. Tá? É um chamado à conversão. São momentos propícios, momentos mais fortes que a igreja nos convida. Aí depois tem uma outra cor. Depois se usa o vermelho. O vermelho normalmente é o símbolo do martírio. Tá? Quando se trata da vida de um santo, quando aquele santo ele morreu, ele derramou seu sangue por Cristo, entregou sua vida, né? Então, os padres se usam esse paramento de vermelho, recordando o martírio. Se usa o vermelho normalmente na festa de todos os apóstolos também se usa. Na festa de todos os apóstolos se usa o vermelho. Se usa o vermelho por ser o símbolo do martírio. Tá? Tá dando para entender? Aí tem uma outra cor que o padre usa também. O padre usa o branco. O branco ele é usado num período de festas. Tá? No período de festa o padre usa o branco. Por exemplo, na Páscoa, na festa de Cristo Rei, em Corpus Christi. O padre está de branco. O padre está de branco porque é solenidade, é festa. Ele usa o branco nesses momentos. Agora existem duas cores que pouco se usa. Né? Pouco se usa essas cores. Um exemplo, a cor preta. A cor preta que se usa para a celebração das exéquias e para a missa do 7º dia. Então, a cor preta para a celebração das exéquias e para a missa de 7º dia. Aí tem uma outra cor, a cor rosa. A cor rosa que se usa no 4º domingo da quaresma, que é chamado o Domingo da Alegria. O Domingo da Alegria se usa o rosa. Outro ensinamento. Tá? A Santa Missa, ela começa com a procissão de entrada. Tá? Toda Santa Missa começa com procissão de entrada. Se não começa, pelo menos deveria. Isso é ensinamento da igreja. Tá? Começar a Santa Missa com a procissão de entrada. Por quê? Porque ela representa que somos um povo que caminha ao encontro do Pai. Tá? É um dos significados. Assim como o padre vem caminhando para subir no presbitério, nós estamos caminhando para subirmos para o céu. Enquanto o padre caminha para subir no presbitério, nós estamos caminhando para subirmos para o céu. Aí, ao subir no presbitério, a primeira coisa que ele faz, qual que é a primeira coisa que o padre faz, o sacerdote faz, quando ele vem na procissão de entrada e ele sobe no presbitério? Qual que é a primeira coisa que ele faz? É beijar o altar. Porque o altar, ele é um lugar sagrado. Por isso que o sacerdote beija o altar. O altar é um lugar sagrado. Para Jesus estar vivo no sacrário, ele teve que ser consagrado no altar. Entendendo? É o que nós acabamos de ver. Né? A transformação, a transubstanciação. A transubstanciação do corpo e do sangue, né?
do pão e do vinho, corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem o altar, não haveria sacrifício. Então o altar é um lugar sagrado. E se nós observarmos, após beijar o altar, o padre ele vai para onde? O padre vai para a cadeira. Né? Sempre tem uma cadeira diferenciada das outras cadeiras, onde o padre fica. E essa cadeira, ela se chama trono. E é lá, e ele só pode começar a missa de lá da cadeira. Tá? Sempre que começa a missa, ele só pode começar a missa de lá da cadeira. Então é o seguinte, ele beija o altar e vai para o trono e se senta. Aí depois ele vai para a mesa da palavra. Ele vai para a mesa da palavra, proclama o evangelho, e depois ele vem para o altar para celebrar a missa. Agora, preste atenção nos detalhes. Quando o padre começa a Santa Missa, no trono, na cadeira dele. Então, quem que é o padre quando ele está no trono? No trono, ele é rei. Na mesa da palavra, ele é profeta. E no altar, o sacerdote, no altar ele é sacerdote. O padre ele é sacerdote, porque ele é participante do reino de Cristo. Ele é participante do reinado de Cristo. Ele é rei como Cristo. Está entendendo? Depois que ele faz parte do reinado, ele vai para o ambão. Ou seja, ele vai para a mesa da palavra, como nós dissemos. Nós temos duas mesas. A mesa da Eucaristia e a mesa da palavra. Ele vai para o ambão, foi o quê? Ele vai para o ambão, para a mesa da palavra, ele vai ser o quê? Ele vai ser profeta. Ele vai anunciar a palavra de Cristo. Depois, ele vai para o altar ser sacerdote. Né? Mas se você perceber, quando ele dá a bênção final, ele o faz do trono. Ele faz do trono. Porque ele faz parte do reinado de Cristo. A igreja qual eu frequento aqui, a igreja da Cristo Rei, não se percebe muito que fica muito próximo, né? O altar, né? O altar fica muito próximo da cadeira, então às vezes não se percebe, mas é assim que acontece. Ele começa como rei, mas o reinado de Cristo não tem fim. Entendeu? Nós vamos terminar reinando com Cristo. O reinado de Cristo não tem fim. Outra coisa importante que devemos saber. O padre, ele começa a missa com o sinal da cruz. Por que o padre começa a missa do sinal da cruz? Porque ele te mergulha na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o padre ele começa a Santa Missa fazendo o sinal da cruz, porque ele está te mergulhando, ele nos mergulha na Trindade. O Pai lá do alto, o Filho conosco e o Espírito Santo em nós. Tá? Depois vem a saudação da missa. A saudação da missa. Toda a saudação da Santa Missa, ela é tirada da carta de São Paulo. Tá? São 4 tipos de saudações. Né? 4 tipos de saudações. Você encontra no livro de Romanos, né? E Coríntios, Romanos 1,7, Coríntios 15,13. A gente vai encontrar essas saudações. 1 Coríntios 1,3. A gente encontra essas saudações. Tá? Então, ela é tirada da carta de São Paulo. Ele diz assim, ó. A vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação.
Tá dando para entender, né? Tô indo bem devagarzinho, né? Talvez se não der tempo por causa do tempo desse vídeo, aí eu faço um outro complementando, tá? Pode ser que não dê tempo. Aí depois de passar por essa fase, nós vemos que depois vem o ato penitencial. Nós vamos passar pelo ato penitencial. Para que o ato penitencial? Você sabe para que o ato penitencial? A assembleia inteira se reconhece pecadora. Assim quando eu e você vamos iniciar a Santa Missa no ato penitencial, nós temos que nos reconhecer que nós somos pecadores. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para você ser menos indigno de participar do sacrifício de Cristo. Esse reconhecimento. Para a gente participar do sacrifício de Cristo, sermos menos indignos. Por que ser menos indignos? Porque sempre seremos indignos. Sempre seremos indignos. Todo ser humano. Agora, com um detalhe importante, né? Esse ato penitencial, ele não é para perdoar pecado mortal. Tá? É para isso que aí existe o sacramento da confissão. Tá? Para os pecados mortais. Então, esse ato que nós fazemos na missa é para pecado venial. Ele apaga para pagar pecados veniais, não pecados mortais. Pecados mortais, você deve procurar o padre, tá? Tá bom? Depois do ato penitencial, o padre vai estender a mão, ele vai estender a mão e perdoar os nossos pecados. Tá? O ato penitencial se dirige muito ao senhorio de Jesus. Né? Isso é fácil lembrar. Toda Santa Missa nós fazemos isso aí. Tá? Aí fala, Senhor, tem de piedade de nós. Mas nós repetimos. Aí, Cristo, tem de piedade de nós. Depois, Senhor, tem de piedade de nós. Perdoados pelo pecado de Cristo, perdoados pelo Cristo, nosso Senhor, através dos nossos pecados veniais, aí nós cantemos o glória. Né? A glória é uma espécie de salmo. A glória é uma espécie de salmo que é uma mistura de louvor e súplica. Onde a Assembleia, nós participamos da Assembleia, se dirige ao Pai, se dirige ao Cordeiro e nos dirigimos ao poder do Espírito Santo. Com um detalhe. Na Quaresma e no Advento, estamos chegando próximo do Advento também, a gente vai perceber isso aí. Na Quaresma e no Advento, a glória ela é ocultada, tá? Ela se oculta. Agora, por que a glória se oculta? Na Quaresma e no Advento. Porque a igreja ela engole a glória para na Páscoa soltar o grande glória da ressurreição. E no Advento, tá? Nós engolimos o glória do Advento para quê? Para soltar o grande glória no nascimento de Jesus. Agora, a igreja, ela tira a glória para ser mais mediativo e te convidar à conversão. E se exaltar na ressurreição. Tá? Ser mais mediativo e te convidar à conversão e se exaltar na ressurreição e no nascimento de Jesus. Tá? É bom lembrar que durante a missa, durante a semana, não é necessariamente ter a glória, tá? Então não é necessariamente ter a glória durante a semana. A não ser que seja uma festa solene, né? Uma missa solene, seja a festa de algum santo,
uma celebração festiva. Tá? Agora, por que nós cantamos o Glória? Porque depois que eu estou perdoado, depois que nós estamos perdoados, nós precisamos glorificar a Deus, glorificar a Cristo pelo perdão que Ele nos deu. Tá? Nós cantamos o Glória, glorificando a Cristo, por ele nos ter dado o perdão. Aí depois agora vem a oração da coleta. Tá? Então, na oração da coleta, o padre fala, oremos. Aí nós fazemos um silêncio, né? Aí se faz um silêncio. Nesse silêncio, é para você colocar no altar a sua vida e lembrar que você está diante de Deus. Colocar no altar do Senhor. Colocar a nossa vida no altar do Senhor. E reconhecermos que estamos ali diante de Deus. A oração da coleta, ela tem uma evocação. Ela tem uma evocação, ela tem um pedido. E ela tem também uma finalidade. Tá? A Assembleia coloca os seus pedidos para levar aos céus. Tá? Nesse momento. Perdão. Aí depois vem a liturgia da palavra. Tá? Aí depois vem a liturgia da palavra. Perceba uma coisa interessante. Tá? A primeira leitura, tá? Aos domingos. A primeira leitura aos domingos, normalmente, não são todas as vezes, tá? Mas normalmente ela é tirada dos Atos dos Apóstolos. Agora, por que ela é tirada dos Atos dos Apóstolos? Porque os Atos dos Apóstolos é a preparação para a chegada do novo. Né? Os Atos dos Apóstolos é a preparação para a chegada do novo. O ato dos apóstolos, ele prepara o novo. Ou seja, preparando o novo, ele está preparando a antiga aliança, anuncia a chegada do novo e eterna aliança. Tá? Então ele prepara o novo, a antiga aliança. Anuncia a chegada da nova e eterna aliança. Então se abre com a leitura dos Atos. Né? Nós temos que ler uma com a luz da outra. Então, abre com a leitura dos Atos dos Apóstolos. Agora, quando se faz a leitura, não se diz palavras do Senhor. Nós fazemos a leitura, quando se faz a leitura dos Atos dos Apóstolos, não se diz palavras do Senhor. E sim, palavra do Senhor. Por que isso? Porque a Bíblia ela inteira é a palavra do Senhor. A Bíblia inteira é a palavra do Senhor. Outro detalhe interessante também, tá? Nós devemos ter conhecimento. É que todos esses textos dos Atos dos Apóstolos, eles são lidos à luz do Novo, à luz do Novo Testamento. Porque o Atos dos Apóstolos, ele prepara o novo e o novo. E o novo revela o antigo. Tá? Jesus disse, na palavra, eu não vim abolir, ele veio aperfeiçoar, né, a lei. Então, os Atos dos Apóstolos, eles preparam o novo. E o novo revela o antigo. Aí depois vem o Salmo. Por que se diz salmo? Por que se diz salmo, a palavra salmo? Salmodiar. Salmo responsorial. Existe essa palavra, né? Por que salmo responsorial? Porque o salmo, ele responde à leitura.
Por isso é salmo responsorial. Ele responde à leitura. Se você perceber o salmo, ele tem tudo a ver com a primeira leitura. Ele está respondendo à leitura. Ele responde à leitura. Ora, se é aos domingos, aí temos também a primeira leitura, o salmo, depois nós temos a segunda leitura. A segunda leitura, ela é tirada dos Atos dos Apóstolos. Aquilo que Pedro, aquilo que Paulo, aquilo que Lucas ensinou. Né? Eles ensinaram. É um ensinamento apostólico. Por isso ela termina dizendo, palavra do Senhor. Tá? Palavra do Senhor. E nós respondemos o quê? Qual a nossa resposta? Graças a Deus. Porque aquela palavra ali, ela é do Senhor. Tá? Por isso nós dizemos graças a Deus, porque aquela palavra ali é a palavra do Senhor. Agora, após a palavra do Senhor, você deve ficar de pé. Por que em pé? Porque agora é Jesus que vai falar. Tá? No Evangelho. Agora é Jesus, é o próprio Jesus que vai falar. Porque a palavra de Jesus não é a palavra do Senhor. É a palavra do quê? Qual é? Nós dizemos, após o término do sacerdote ler o Evangelho, é a palavra da salvação. Porque é a nossa salvação. Por isso que o Evangelho é tirado apenas o que Jesus faz e o que Jesus falou. Isso é palavra da nossa salvação. É tirado apenas o que Jesus faz, fez e o que Jesus falou. Com detalhes. Porque o Evangelho é a própria palavra de Cristo. Isso de se colocar de pé. É a própria palavra de Cristo. É Cristo quem está falando. É o próprio Cristo que está falando na boca do sacerdote. Então, a palavra, isso a gente lê no Evangelho, né? São João capítulo 1, versículo 14, né? A palavra encarnada, ela é Cristo. Né? Isso é o Evangelho de São João capítulo 1, versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a igreja, ela torna a Eucaristia como ela a palavra uma honra a Cristo. Né? Então, normalmente, quando é solenidade, o padre incensa a palavra. Normalmente, você pode perceber, quando é solenidade, o padre incensa a palavra. Tá? Pega o turíbulo, né? Ele incensa a palavra. Né? Porque a palavra é Cristo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Tá? E normalmente se usa cantar a aleluia. Né? Antes de iniciar o Evangelho, se canta aleluia normalmente. Por que se usa cantar aleluia? É porque é Cristo. É Cristo ressuscitado que vai falar. Tá? Agora, esse aleluia também, ele se oculta na quaresma e no advento. Por quê? Porque aguardando a grande aleluia da ressurreição. E a grande aleluia do nascimento de Cristo. Após isso vem a homilia. Né? Após o Evangelho vem a homilia. E a homilia, ela é comparada ao Sermão da Montanha. A homilia é comparada ao Sermão da Montanha. Que Jesus subiu ao monte e começou a ensinar. Aí você percebe que o presbitério e o altar, eles sempre têm um degrau a subir. Né? Normalmente, ele sempre tem um degrau a subir. Ele não é no mesmo nível. Tá? Então, porque o altar, ele prefigura essa montanha. Prefigura a montanha
de onde Cristo vai ensinar o povo. É isso, Jesus subia ao monte para ensinar, né? Para ensinar o seu povo. Agora, você percebe os detalhes? Veja, é muito antilitúrgico o padre sair do presbitério e descer no mesmo nível dos fiéis para fazer a homilia. É antilitúrgico. Tá? Porque é Jesus representando ali, o presbitério representa o monte onde Jesus está presente, onde Jesus se coloca para ensinar o povo. Né? Então ele tem que ficar lá em cima do presbitério. Por quê? Porque é Cristo ensinando o povo. La persona Christi. O sacerdócio é a pessoa de Cristo. E depois, após a homilia, nós professamos a nossa fé. Né? Ora, por que você professa a sua fé? Para diferenciar de todas as denominações que existem. E muitas vezes nós fazemos mecanicamente, não prestamos atenção nas palavras, né? Quando nós professamos a nossa fé, no creio. Né? Ó, você crê em um único Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui revela duas coisas. Nós somos de uma religião monoteísta. Uma religião monoteísta. Eu creio em um único Deus. Um único Deus. Isso começa a profissão de fé. Tá? Eu creio em um único Deus. Segundo, esse Deus é Pai e cuida dos filhos. Ele é todo poderoso. Esse Deus que é Pai e cuida do filho, e esse Deus, ele é todo poderoso. E depois, ele é criador do céu e da terra. Aqui já quebra totalmente o espiritismo, né, e a maçonaria. Tá? Não tem como você ser católico e ser maçom, ser católico e ser espírito, não existe. Não tem como. Você acha que existe porque você não conhece nenhum dos dois. Tá? Então, nessa profissão já quebra a maçonaria e o espiritismo. Agora, para nós, Deus não é arquiteto, assim como para a maçonaria. Deus é criador. Aí vem depois nós confessamos que cremos em Jesus Cristo, seu único Filho. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, que é nosso Senhor. Depois vamos crer no Espírito Santo. Depois nós vamos crer no Espírito Santo, crer na igreja, crer na vida eterna. Então o credo católico, ele diferencia você de tudo. Tudo que possa existir por aí. E por isso você professa a sua fé de pé. Por quê? Porque eu creio. Eu creio. Uma palavra que define, eu creio. Mas não deve ser só de boca, né? Deve crer mesmo. Aí depois, agora vem a prece da Assembleia. Tá? É outro ponto importante também. Aliás, todos os pontos são importantes, né? Você participar bem da Santa Missa. Você assistir à Santa Missa. Depois vem as preces. A prece da Assembleia são 5 coisas. Presta atenção. Se você prestar atenção, você vai observar isso aí. As preces da Assembleia são 5 coisas. A primeira prece é pelas necessidades da igreja. Aí depois vem a segunda prece. A segunda prece é pelas autoridades públicas da nação. Presta atenção. Aí vem a terceira. A terceira prece, ela é pelos doentes, pelos desempregados, pelos sofredores da sociedade. Essa é a terceira prece. Tá?
Aí depois a gente reza pela paz e pela salvação do mundo inteiro, né? Pela paz e pela salvação do mundo inteiro. Tá? Aí depois nós rezemos pelas necessidades da comunidade local. Tá? Essas são as preces. Essas são as preces que se faz, as preces da Assembleia. Depois você presta atenção na ordem. Tá? Aí depois vem o quê? Aí depois vem a parte da liturgia. Aí depois vem a parte da liturgia eucarística. Temos a parte da liturgia, tá, da palavra, agora vem a liturgia eucarística. Tá? Aí, como começa a liturgia? A liturgia começa com uma coisa chamada apresentação das oferendas. Né? Ela começa com a apresentação das oferendas, depois das preces. Né? A apresentação das oferendas, a equipe de música, a equipe de música está lá cantando, né? E aí estão recolhendo as ofertas, né? E o padre, ele recebe do coroinha, ou às vezes pede até para alguma pessoa que está ali na assembleia, algum casal, né? Se pede para que eles levem o pão e o vinho. Tá? Para que levem o pão e o vinho. E a água. Tá? Para oferecer, para entregar nas mãos do sacerdote. O pão e o vinho, uns detalhes, né? O pão e o vinho representa a vida do homem. Por que ele representa a vida do homem? O pão e o vinho representa a vida do homem, porque ninguém vive sem comer e sem beber. Só que existe um mistério em tudo isso aí. Por quê? Porque representa também o trabalho do homem. Representa também o trabalho do homem. Por quê? Porque você não vai no campo buscar o pão. Não. Você vai fazer o quê? Você vai no campo buscar o trigo. Você vai buscar o trigo para fazer o pão. É o trabalho do homem. Tá? Aí, direcionando ao vinho, você não vai no campo buscar o vinho. Não vai no campo buscar o vinho, você vai buscar o quê? Você vai buscar a uva para fazer o vinho. Não é esse o processo? Aí se diz que é o trabalho do homem. Vai até o campo buscar o trigo para se fazer pão. Vai até o campo buscar a uva para se fazer o vinho. Agora, se o pão e o vinho, ao mesmo tempo, representa a vida do homem, é porque o homem, ele não vive sem comer e o homem não vive sem beber. E também representa o trabalho do homem, né, este ato. Porque o pão, né, porque o pão foi tirado do trigo. Né, e o vinho, ele foi tirado de onde? Foi tirado da uva. Houve ali um processo, houve ali um trabalho naquela época, né, o contexto era um trabalho manual, hoje não, é diferente, mas era um trabalho manual. Agora veja que interessante. Por que isso? Por que disso? O pão e o vinho em cima do altar. Depois ele vai se tornar corpo e sangue de Cristo. Tá? Então, o pão e vinho em cima do altar, depois ele vai se tornar corpo e sangue de Cristo. Ou seja, o que o homem é e o que o homem faz adquire um novo sentido. O que o homem é e o que o homem faz adquire um novo sentido quando o quê? Quando ele é apresentado a Cristo.
Percebe a dignidade disso? Dá para perceber a dignidade? No pão e no vinho, está aquilo que você é e o que você faz. Aquilo que você é e aquilo que você faz no altar de Cristo, tá? Ganha um novo sentido, ganha um novo significado no altar de Cristo. Aquilo que o homem é, aquilo que o homem faz, quando colocado diante de Jesus, colocado no altar de Cristo, ele ganha um novo significado. Totalmente. Então, o pão e o vinho se torna em corpo e sangue de Cristo. O pão e o vinho se tornam o quê? Em corpo e sangue de Cristo. Agora você vai entender melhor. Tá? Você vai entender melhor uma coisa interessante. Tá? O Cristo redimiu. Olha que interessante. O Cristo redimiu o homem todo e todo o homem. Tá? Presta atenção nessas palavras. O Cristo redimiu o homem todo e todo o homem. Ou seja, Cristo não se deu para você ser santo somente dentro da igreja, de maneira alguma. Por isso ele dignificou o homem todo e todo o homem. Então não é para você, Deus Cristo não se deu para você ser santo da igreja e capeta fora da igreja. Não, de maneira alguma. Olha, o seu trabalho é santo. Seu lazer é santo. Sua família é santa. Onde você estiver, onde você se colocar, ou você colocar a sua vida no altar de Cristo, ela ganha um novo sentido, porque onde você estiver, você tem que levar a santidade, você tem que viver aquela santidade. Ele ganha um novo sentido porque o que é a família? Começou pela família, o que é a família? Família é a igreja doméstica. Só para entender, não sei se eu misturei as coisas aqui, mas só para entender. Quando a igreja diz que Cristo significa redimiu o homem todo e todo o homem, tá? Por exemplo, qual foi a profissão de Jesus? Você sabe qual foi a profissão de Jesus? Então, Jesus, ele trabalhou de carpinteiro. Ele trabalhou de carpinteiro para redimir o trabalho e o homem ser santificado pelo trabalho. O homem ser santificado pelo trabalho. Jesus, para restituir a sua igreja, ele chamou quem? Chamou pecadores. Não é? Então, Jesus, para restituir a sua igreja, ele chamou pecadores para redimir o trabalho. Ele chamou um sujeito que trabalhou na coletoria de impostos, né? Que é o Levi, né? que é o mesmo, que é Mateus, né? Que é São Mateus. Tá? Então, olha bem, ele chamou o pecador. Ele chamou ele para ser apóstolo, para dar dignidade a todo o trabalho humano. Tá? Então, aí vem as palavras. Ele redimiu o homem todo e todo o homem. Jesus redimiu o homem todo e todo o homem. Então, o pão é o que o homem faz. O que o homem é, porque ele não vive sem comer, sem beber. Tá? Como eu expliquei no começo, já falamos por isso aí. Então, o que o homem é, porque ele não vive sem comer e sem beber. O que o homem faz? Porque para ser pão e vinho, precisou ser trabalhado. Como eu já disse, né? Você não foi no campo buscar buscar o pão e nem o vinho. Você foi buscar o trigo para fazer pão. Você foi buscar a uva para se tornar em vinho. Então, a uva teve que virar vinho e o trigo teve que virar pão.
Como que foi esse processo? Ele precisou do seu trabalho, né? Foi dignificado o seu trabalho ali. Agora, e o que é a água que o ministro vai oferecer ao padre? Você percebe que o ministro ele oferece a água ao padre, né? É porque no tempo de Jesus, os judeus eles bebiam vinho diluído na água. Esse era o contexto em que eles viviam. Eles bebiam vinho diluído na água. A água se mistura no vinho e adquire o sabor e o gosto do vinho. Agora, o que isso significa? As gotas de água representam a humanidade, que diluída em Cristo se transforma, tem um novo sabor. Olha aqui o padre coloca o vinho no cálice, a água, um pinguinho de água, né? Ela é diluída em Cristo. É a humanidade. É a humanidade que se transforma, tem um novo sabor, uma nova história. Agora tem um segundo significado também, né? Quando aquelas gotas de água caem no vinho, acontece uma mistura homogênea, né? Ali a água ela desaparece no vinho. A água desaparece no vinho. Então, a gota de água, ela prefigura o quê? Ela prefigura o meu pecado, ela prefigura o seu pecado. Ela prefigura o pecado da humanidade toda. O meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade toda. De toda a humanidade prefigurada pela água no vinho. Que quando ela cai no sangue de Jesus, quando ela cai no sangue de Jesus Cristo, desaparece. Tá? Porque o sangue de Jesus apaga todos os pecados. O sangue de Jesus apaga todos os pecados. Então, os nossos pecados são redimidos, né? Pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo. Não é isso? Aí depois vem a apresentação das oferendas. Tá? Vem a apresentação das oferendas. O sacerdote fala o quê na apresentação das oferendas? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão e pelo vinho, fruto do trabalho que, para nós, vai se tornar pão e vinho da salvação. Não? Que para nós vai se tornar pão e vinho da salvação. O que nós respondemos? Nós respondemos, bendito seja Deus para sempre. Mas como geralmente nós estamos, geralmente quando nós estamos cantando, nós nem percebemos que o padre está pronunciando essas palavras, né? Nós percebemos que nesse momento a gente está cantando, né? Está acompanhando aí o grupo de canto, né? Aí depois vem a coleta, tá? Também tem um significado. Depois vem a coleta. A coleta o que é? É as ofertas, né? A coleta é as ofertas. No contexto dos judeus, nas sinagogas do povo judeu, enquanto o sacerdote faz a pregação, né? Naquele tempo, enquanto o sacerdote ele fazia a pregação, o povo distribuía as ofertas para quê? Para ajudar os pobres. Tá? Então aqui tem um significado. Né? A oferta que você faz é para dizer que você celebra a Eucaristia. Tá? A oferta que você faz é para dizer que você celebra a Eucaristia, mas que você se torna a Eucaristia. Porque na missa eu encontro com Deus. Eu encontro com Deus para me encontrar com o irmão. É na Santa Missa.
Tá? Então, a oferta, é um gesto de caridade. Tá? A oferta é um gesto de caridade para ajudar, para a igreja ajudar os pobres, que é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. A oferta é um gesto de caridade para a igreja ajudar os pobres, que é a missão da igreja. E o encontro com Cristo para ajudar o meu irmão. Está vendo? Eu celebro a Eucaristia para me tornar a Eucaristia. Tá? Eu celebro a Eucaristia para me tornar a Eucaristia. Depois o padre, ele lava as mãos. Né? Você vai ver esse gesto dele. Ele vai lavar as mãos. Por que ele lava as mãos? Por que o padre lava as mãos? Qual o significado do padre lavar as mãos ali? É para se tornar puro, para celebrar a Eucaristia. Você percebe quando ele lava a mão, o padre está pronunciando, ele está fazendo ali uma oração. Né? Quando ele lava a mão, ele está fazendo ali uma oração. Ali, ele pede perdão a Cristo. O padre está pedindo perdão a Cristo. Outra coisa interessante que nós precisamos saber é se o padre for litúrgico, na parede tem uma cruz. Normalmente tem uma cruz. E no altar também tem uma cruz. Tá? Agora, por que tem uma cruz no altar? Por que tem uma cruz na parede e tem uma cruz no altar? A cruz na parede é para o fiel rezar. Né? A cruz na parede é para o fiel rezar. E a cruz no altar é para o padre rezar. Tá? A cruz na parede recorda o fiel que o sacrifício de Cristo se atualiza no altar. Então a cruz na parede lembra o fiel que o sacrifício de Cristo se atualiza no altar. Agora, a cruz no altar é para lembrar o padre que o que ele celebra é o sacrifício da cruz. Isso ele está celebrando. Por isso é a cruz do altar. Ele lembra que o padre ele está celebrando o sacrifício da cruz. Aí depois vem a oração eucarística. Agora vem a oração eucarística. A oração eucarística é o centro e o ápice da celebração. É onde o sacerdote convida a assembleia. Agora, houve um novo missal, né? Houve algumas mudanças, principalmente na resposta da oração eucarística, na resposta dos fiéis. É bom estarmos atentos, tá? A gente ir aprendendo as respostas certas. Então, onde o sacerdote convida a assembleia a unir-se em uma única oração de ação de graças com ele. Esse é o momento. Tá? Agora preste atenção. Ele fala assim, o Senhor esteja convosco. Palavra do sacerdote. O Senhor esteja convosco. Nós respondemos, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nós respondemos, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e salvação. É o nosso dever e salvação. Tá? Houve uma mudança, como eu disse para você. Então você procura conhecer o novo missal e as respostas, tá? Que nós temos que dar. Agora, essas palavras, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Nós nos dizemos isso? Nós dizemos isso. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. O que quer dizer? Quer dizer que se você não dar graças em todo lugar, você não será salvo.
Isso aqui isso que nós dizemos a cada missa. Essa é a nossa resposta. Então, o que, que é? Então, é nosso dever de salvação. Agradecermos a Deus. Agradecermos a Deus por tudo e em todo lugar. Onde estivermos. Não importa onde estivermos. Agradecermos a Deus por tudo e em todo lugar. Aí depois vem o santo. Né? O que é o santo? Por que nós cantamos o santo? Presta atenção. Nós cantamos o santo, nesse momento, é a igreja do céu e a igreja da terra que se unem. A igreja do céu e a igreja da terra se unem. Tá? Nós falamos, santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Não é isso? Hosana nas alturas. Naquela hora, se torna uma única igreja. Tá? A igreja militante, quer dizer, nós que estamos aqui lutando pela nossa salvação, estamos militando, lutando para a santidade, né? E a igreja triunfante. A igreja triunfante que é o céu. Elas se unem numa só igreja. Para quê? Para trazer a presença de Cristo no altar, pelas mãos do sacerdote. Então se torna uma única igreja. A igreja militante, que somos nós, estamos militando, estamos lutando pela santidade, pela salvação, com a igreja do céu, a igreja triunfante, os santos, para trazer Cristo no altar pelas mãos dos sacerdotes. Aí depois vem a invocação do Espírito Santo. Tá? Depois temos a invocação do Espírito Santo. Nesta hora, o padre estende as mãos e reza. Né? O padre estende a mão e reza. Mandai o Espírito Santo para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue. Mandai o Espírito Santo para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue. Naquela hora você deve colocar suas dores nesse momento. Feche seus olhos, coloque suas dores, suas enfermidades, para serem transformadas junto com as oferendas em graças para a sua vida. Por isso que nós não colocamos títulos nas missas, né? Missa de cura e libertação, missa não sei o quê. Não, todo momento é um momento de cura, de libertação. Nós colocamos nesse momento a nossa vida no altar. E para a sua vida, o mesmo Espírito Santo que tem o poder de transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também tem o poder de transformar toda a maldição em bênçãos para você, para mim, para você, para todo ser humano. Então o Espírito Santo, ele tem esse poder de transformar toda a maldição em bênçãos para você. E se nós colocamos nossa vida no altar nesse momento, ele tem o poder de transformar toda a enfermidade em graças na sua vida. Cristo, o Espírito Santo, ele tem esse poder. Então, aquela é a hora mais sagrada. Agora, por quê? Porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Tá? O Espírito Santo é a alma da igreja. Agora, corpo sem alma é morto. Né? Então, o Espírito Santo é a alma da igreja. A igreja sem o Espírito Santo é morta. Uma igreja sem o Espírito Santo é a igreja morta. A igreja é movida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o poder do Espírito Santo, o poder transformador do Espírito Santo.
O Espírito Santo que transforma o pão e vinho em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É o poder o Espírito Santo tem esse poder para transformar todas as coisas. Aí depois vem a consagração. Depois vem a consagração. Agora, no momento da consagração, toda a assembleia, tá? Tem que se colocar de joelhos. É lógico, menos que a pessoa esteja impossibilitada, né? Mesmo que a pessoa esteja impossibilitada. Caso contrário, tem que se colocar de joelhos. Porque diante de Jesus, todo joelho se dobra. São Paulo diz isso aí na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 11, né? Diante de Jesus, todo joelho se dobra. Porque naquela hora, o céu desce até a terra. E aquilo que é pão se transforma no corpo de Cristo. E aquilo que é vinho se transforma no sangue de Cristo. E o homem diante de Cristo, qual tem que ser a condição, a posição do homem diante de Cristo? Como São Paulo diz em Romanos, né? O homem diante de Cristo tem que ficar de joelhos. Ali é o mistério da fé. Para entender de uma forma bonita assim. A missa, ela antecipa aquilo que fala e mostra, lá em Hebreus 13, né? Que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aí vem, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Presta atenção, nós falamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Nós rezamos isso aí na Santa Missa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. O que quer dizer? Ontem. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Ontem. Aí depois nós dizemos, proclamamos a vossa ressurreição. Proclamamos a vossa ressurreição. É hoje. Hoje. Agora. Depois nós dizemos, vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. É o amanhã. Amanhã. Então perceba que a Santa Missa, ela é, ao mesmo tempo, a celebração da paixão, morte e ressurreição. E ela também já antecipa a volta gloriosa de Cristo. Ontem, hoje e sempre. Ela está antecipando a volta gloriosa de Cristo também. No altar se antecipa, olha que bonito, no altar se antecipa a chegada de quem nunca se ausentou. As promessas de Cristo para nós, né? Estarei convosco todos os tempos, todos os dias, até o final dos tempos. Aí depois vem as preces de intercessão. Aí reza-se pelo Papa, pelo Bispo, pelas almas do purgatório. Tá? É bom saber que o purgatório, tá? O purgatório ele é um dogma de fé. Tá? Tem quem não gosta que falamos disso, mas ele é um dogma de fé. O dogma de fé nós somos obrigados a acreditar. Tá? Onde o magistério firmou lá. Então, é um dogma de fé onde nós temos que acreditar. Você reza para quem está no céu. Tem muita gente que não gosta de falar disso, mas é necessário e é verdade. Você reza para quem está no céu. Porque, não que está no céu, perdão, que quem está no céu, eles não precisam de oração. Você não reza para quem está no céu. Você não reza para quem está no inferno também. Perdão pelo erro aí. Você não reza para quem está no céu, você não reza para quem está no inferno. Você reza para quem? Você não reza para quem está condenado. Você reza para alguém que partiu. Você não reza para quem está no céu e não reza para quem está no inferno, porque não precisa mais de oração. Nós rezamos para quem partiu. Nós rezamos pela igreja padecente.
pela igreja padecente, ou seja, pelas almas do purgatório. Essa é a nossa oração. Aí depois vem a doxologia final. Eu dei uma enroladinha, mas acho que deu para perceber, deu para entender, né? Depois vem a doxologia final, que é o resumo da oração eucarística. Tá? É o resumo da oração eucarística. O padre, ele pega Cristo, ele levanta Cristo e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. E nós respondemos o quê? Nós respondemos o quê? Amém. Aí depois desse amém, aí vem o rito da comunhão. Depois desse amém vem o rito da comunhão. Esse rito da comunhão é a parte horizontal, tá? Existe a parte vertical com Deus e a parte horizontal com os irmãos, tá? Então, a explicação é a seguinte: a missa nos liga ao Pai, a parte vertical, depois nos liga, para depois nos ligar aos irmãos, é a parte horizontal. Tá? Agora, como se liga aos irmãos? Como que nós nos ligamos aos irmãos? Pela oração do Pai Nosso. Preste atenção na oração. Pai Nosso, e não Pai Meu. Pai Nosso e Pão Nosso. A partir do momento que eu me uno com Deus, eu preciso me unir com os irmãos. Preciso me unir aos irmãos. A partir do momento que eu me uno com Deus, eu preciso me unir com os irmãos. Agora, após esse Pai Nosso, percebe que após esse você faz, você não faça mais. Que após esse Pai Nosso, não tem um amém. Tá? Às vezes eu vejo alguém falando amém, mas não tem um amém. Por quê? Porque depois dele, aí tem a oração de libertação. O padre vai estar rezando para o sacerdote, vai estar rezando por nós. A oração de libertação é um mini exorcismo que a igreja faz por você. Presta atenção. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos a paz. Falamos isso? Ajudados pela vossa ressurreição, sejamos sempre livres. Sempre livres do quê? Pela vossa ressurreição, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a vinda de Cristo Salvador. Essa é a oração oficial da igreja. Tá? Essa é a oração oficial da igreja. Aí depois vem a oração da paz. Né? Aí depois vem a oração da paz, porque uma vez reconciliados, pedimos a paz para todos que estão presentes. Então, uma vez reconciliados, nós pedimos a paz para todos que estão presentes e também a paz para o mundo todo. A paz para a igreja continuar sua missão no mundo. Tá? E depois da paz, nós temos o Cordeiro. Né? Após a oração da paz, nós temos o Cordeiro. Né? O padre, ele quebra um pedacinho do corpo e ele mergulha dentro do sangue. Ele quebra um pedacinho do corpo e mergulha dentro do sangue, representando a união de Cristo por inteiro, nas duas espécies, corpo e sangue. Representando a união de Cristo por inteiro, nas duas espécies. E nós dizemos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. É isso? Depois,
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Mais uma vez. Aí depois, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a vossa paz. Isso que nós rezamos toda a Santa Missa, que participamos. É assim. Aí, o padre levanta o corpo de Cristo. O padre levantando o corpo de Cristo, ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí, nesse momento nós fazemos a oração que o centurião fez. Você se lembra na palavra de Deus? A oração que o centurião fez? Nós fazemos nesse momento. Nós dizemos assim: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Mas dizei uma só palavra e sereis salvos. Perdão. Aí você se aproxima para comungar. É isso? Você se aproxima para comungar, para se tornar um com Cristo. Você comungando, você se torna um com Cristo. Aí, depois da comunhão, fazer um momento de ação de graças. Mais uma vez, vamos lembrar. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 51 ao 59. Depois você lê lá, por favor. Agora vem o rito final. No rito final, vem a bênção e depois tem a missão, não é? Depois da missa final, porque a missa se encerra com a bênção, né? Acaba a missa e começa a missão. Depois da missa vem a missão. O padre dá a bênção para que você, abençoado, você sai louvando a Deus com palavras e gestos. O padre abençoando, você sai, após a bênção, você sai louvando a Deus com palavras e gestos. Agora eu te pergunto, qual é a sua missão? A sua missão é ser cristão no mundo. Não é? Você não fez um com Cristo, você comunga o corpo de Cristo. Essa é a sua missão. E outro detalhe, tá? Eu vejo isso aí, né? Na igreja que você também vê. A missa só termina após a bênção final. Amém. A bênção final. Como eu estava dizendo, houve algumas mudanças no missal romano. Agora, vou dizer para você, procure conhecer qual a mudança nas respostas dos fiéis. Sobretudo na oração eucarística, né? E também é bom você procurar, você procura entender, saber o porquê, o que foi mudado, tá? Porque houve mudanças. Nós fala do padre, muitas vezes você nem presta atenção, nem percebe, né? Mas as nossas respostas foram mudadas, né? E com isso tudo eu espero que tenha contribuído ao menos um pouco para que você possa assistir a Santa Missa. Assistir a Santa Missa com piedade, com amor, com respeito, e você ter a certeza que é Cristo presente ali na Eucaristia, é o próprio Cristo, é corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que você comunga, onde você tem que ser transformado. Se você comunga o corpo de Cristo, a sua vida continua a mesma, me desculpe, reveja os seus conceitos, tá? Porque São Paulo diz, a palavra, que todo aquele que comungar indignamente o corpo e sangue de Cristo, estará comungando a própria condenação. Tá? Eu espero ter contribuído ao menos um pouquinho para você aumentar a sua fé, o desejo de conhecer a Santa e Amada Igreja Católica Apostólica Romana, na qual você professa a sua fé. Amém? Até a próxima. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei.